Olá, meu nome é Luciana. Esse vídeo faz parte da pré-conferência regional do Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais. É o primeiro de uma série de 5 vídeos e apresentará o diagnóstico preliminar dos aspectos transversais ao saneamento, contemplando temáticas interrelacionadas ao saneamento que influenciam a prestação e o planejamento dos serviços, ou ainda que são influenciadas pela ausência ou precariedade do saneamento. Essa apresentação é composta por uma contextualização e caracterização do território do saneamento do Rio São Francisco Alto Médio, uma breve apresentação dos aspectos físicos, aspectos sociais e econômicos, a projeção populacional e aspectos institucionais. O território do saneamento do Rio São Francisco Alto Médio está localizado majoritariamente na região central de Minas Gerais, inserido predominantemente na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, mas também engloba uma pequena área das bacias dos rios Paranaíba, Grande e Jequitinhonha. Fazem parte do território do saneamento do Rio São Francisco Alto Médio 139 municípios, sendo que 34 deles ficam na região metropolitana de Belo Horizonte. Em 2019, o território possuía uma população estimada de 7,5 milhões de habitantes e possuía 89% da área total inserida na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. O território, como apresentado no mapa, tem a sua área inserida em 11 circunscrições hidrográficas, novo termo que substitui as antigas unidades de planejamento e gestão dos recursos hídricos. Entre os principais rios do território, destaca-se o Rio São Francisco, que atravessa o território longitudinalmente, e ainda os rios Pará, Paraupeba, Rio das Velhas e o reservatório de Três Marias. A preservação e recuperação dos recursos hídricos são fundamentais para a manutenção da vida, desenvolvimento das atividades econômicas e para os serviços de saneamento. O programa Águas de Minas realiza o monitoramento das águas superficiais desde 1997. E entre os pontos de monitoramento do território, podemos observar no gráfico que mais da metade dos pontos de amostragem estão enquadrados na categoria de IQA médio. Em nenhum ponto de monitoramento, a condição da qualidade da água encontrava-se com um IQA excelente. Em relação ao clima, todo o território está localizado dentro da zona de clima tropical, com uma estação seca e uma estação úmida bem definida. As condições climáticas podem interferir na prestação dos serviços de saneamento, como, por exemplo, um aumento da intensidade das chuvas pode sobrecarregar os sistemas de drenagem. Já períodos de estiagem podem comprometer o abastecimento de água. Este mapa apresenta o grau de vulnerabilidade climática dos municípios, que leva em conta o grau de exposição aos impactos das mudanças climáticas, a sensibilidade e a capacidade de adaptação. No mapa, quanto mais escuras as cores, maior o grau de vulnerabilidade climática. Agora, entrando nos aspectos sociais e econômicos, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é uma medida utilizada para avaliar o grau de desenvolvimento de um município e leva em consideração indicadores de longevidade, educação e renda. Em relação ao saneamento básico, há uma relação entre os maiores índices de desenvolvimento humano e os maiores percentuais de cobertura de água e esgoto. No território, no ano de 1991, a grande maioria dos municípios estavam enquadrados na faixa de IDHM muito baixo. No ano 2000, um pouco mais da metade dos municípios estavam na faixa de IDHM baixo. Já em 2010, a maioria dos municípios estavam na faixa de IDHM médio. Observando os mapas, é possível perceber a evolução e melhora do IDHM do território ao longo dos anos. A ausência ou precariedade no acesso aos serviços de saneamento pode comprometer o estado de saúde da população, que ficará mais susceptível a doenças. As doenças diarreicas agudas são grupos de doenças infecciosas gastrointestinais, transmitidas pelas vias oral ou oral-fecal, através do consumo de água e alimentos contaminados, ou o contato direto com outras pessoas contaminadas. No gráfico, é possível observar um aumento no número de casos ao longo dos anos analisados, sendo a incidência no território inferior à incidência no estado. No caso da esquistossomose, a transmissão ocorre quando há contato com água contaminada por material fecal. Muitas vezes esse contato é devido a uma dependência das pessoas em utilizar o corpo hídrico para higiene pessoal, lazer e abastecimento. No gráfico, podemos observar uma redução do número de casos ao longo dos anos e um número de casos menor do que no estado. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti
que necessita de água parada para se proliferar. Ela pode ser relacionada a um ambiente com intermitência de abastecimento, que leva as pessoas a fazerem um armazenamento de água, e também áreas que enfrentam problemas de limpeza urbana e acúmulo de resíduos sólidos. No gráfico, podemos observar que o número de casos no território possui grande influência no número de casos em todo o estado. Por fim, a leptospirose é uma doença transmitida através do contato do homem com urina de rato contaminada, sendo disseminada principalmente em situações de enchentes e inundações. Aqui, podemos observar que o território possui grande influência no número de casos em todo o estado. Como apresentado anteriormente, a falta de saneamento básico pode acarretar diversas doenças e, com o estado de saúde debilitado, ocorre uma deficiência no desempenho escolar. Os mapas apresentam a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais que não sabem ler nem escrever, sendo que, quanto mais escuros os tons de azul, maior a taxa de analfabetismo. No ano 2000, 11 municípios apresentaram uma taxa de analfabetismo maior do que 17,6%. Já em 2010, apenas 2 municípios se encontravam na categoria maior do que 17,6%. De maneira geral, houve uma significativa melhora na taxa de analfabetismo dos municípios. Em relação à renda, de acordo com dados de 2010, a renda per capita média nos municípios do território foi cerca de R$ 576. Todos os valores de renda per capita municipais ficaram entre 282 e 1.731. Além disso, 1,7% da população encontrava-se na faixa de extrema pobreza, ou seja, vivendo com renda domiciliar per capita igual ou menor que R$ 70 mensais. É importante avaliar a capacidade financeira da população para que essas informações auxiliem na composição dos valores tarifários estipulados para cada eixo do saneamento, garantindo a sustentabilidade econômica e modicidade tarifária, que é um dos princípios norteadores previstos na Política Nacional de Saneamento Básico. As vocações econômicas sinalizam as atividades ou serviços que geram renda, de modo a compor a economia do território. O setor de serviços destaca-se com o maior percentual para a composição da economia, com 54%. É seguido do setor industrial, com 27%, de administração, defesa, educação e saúde pública e seguridade social, com 16%, e, por último, o setor agropecuário, com 3%. Identificar a participação dos setores econômicos dentro do território é fundamental para estratégias de planejamento, pois os setores econômicos demandam a prestação de serviços de saneamento de maneiras distintas. Com a intenção de subsidiar as ações do PESB durante o horizonte de planejamento, que é de 20 anos, foi elaborado uma projeção populacional até o ano de 2041. Estima-se que até lá, o território de saneamento do Rio São Francisco Alto Médio terá uma população de cerca de 8.800.000 habitantes, sendo que cerca de 3% residirão em áreas rurais e o restante deverá residir em áreas urbanas. A projeção populacional é fundamental, pois fornecerá dados necessários para a etapa de previsão de demanda dos 4 eixos do saneamento. Na esfera municipal, destaca-se a importância do Plano Municipal de Saneamento Básico para a formulação de estratégias estruturais e estruturantes para ampliação, manutenção, sustentabilidade dos serviços e busca pela universalização do saneamento básico. Sua elaboração é prevista por lei e, a partir de dezembro de 2022, os municípios só terão acesso aos recursos da União destinados ao investimento em saneamento básico se tiverem elaborado o PMSB. Deste modo, fizemos um levantamento de quantos municípios do território possuíam o PMSB. Dos 139 municípios, pouco mais de 76% possuíam o PMSB. Cerca de 10% encontravam-se em processo de elaboração e 13,6% não possuíam. Este foi o diagnóstico de temas transversais ao saneamento do território do Rio São Francisco Alto Médio. Os dados aqui apresentados e outros documentos do PESB estão disponíveis no site da SEMAD. Você também pode contribuir para a elaboração do plano através de nossos canais de comunicação. Sua participação nessa pré-conferência regional é de extrema importância. Obrigada por sua atenção e participação.